Saudações, meus caros. Como vocês estão? Espero que bem. Bom, para hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos discutir dois pensadores e duas obras importantíssimas no contexto que nós estamos estudando. Hoje iremos estudar o inglês Thomas Morus, mas que também aparece como Thomas More e que também aparece como Thomas More. E seu livro clássico, A Utopia. Logo em seguida, estudaremos o francês Etienne de la Boétie e seu livro Discurso sobre a Servidão Moderna. Tranquilo? Então, vamos adiante. Quando a gente para refletir sobre Thomas More, sua obra A Utopia vem em mente porque, primeiro, o contexto histórico em que ela foi produzida. Haviam outras tantas obras em anos próximos discutindo questões políticas, modelos sociais. Entre elas se destacam dois manuais de conduta muito importantes, não apenas para a história da filosofia, mas também para a história do pensamento humanista e renascentista. São elas O Príncipe, de Maquiavel, e A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. O Príncipe de Maquiavel, que vocês estudaram na aula passada, ele é estruturado, ele é moldado como um manual de conduta em que um governante recebe informações, conhecimentos de como não apenas conquistar o poder, mas principalmente como manter esse poder. E como eu disse na aula passada, separando os conceitos de moral cristã e o conceito de política. Por quê? Porque, como vocês viram na aula passada, Maquiavel vai dizer que a política tem uma moral própria. Quando a gente pega o modelo do livro do Thomas More, ele não está dando conselhos para um governante, ele não está estabelecendo um manual de conduta para um governante. Ele está escrevendo um livro, criando uma sociedade que não existe, sendo ali, de certa forma, o precursor, ou seja, o primeiro sujeito a abordar o tema de uma sociedade igualitária, próximo ali das bases do comunismo. Então, ele é o primeiro sujeito a abordar esse tipo de conteúdo, esse tipo de situação. E nesse modelo de cidade que ele cria, que é a utopia, ele vai criar um modelo de sociedade com a política ideal. Então, agora a gente vai destrinchar partes do livro para que a gente entenda melhor o contexto em que o autor não apenas produziu, mas refletiu sobre a Inglaterra daquele contexto e atacou, de certa forma, aquele modelo social presente na Inglaterra. Eu vou fechar o webcam e vou para os slides. Bom, como eu disse, Thomas More e a Utopia. More foi, sem sombra de dúvida, o precursor de um ideal de sociedade, em certa medida, comunista e igualitária. O termo da palavra utopia vem de línguas latinas e significa ou indica negação. Topos vem do grego e significa lugar. Logo, utopia significa não lugar. Daí, por exemplo, quando a gente hoje utiliza o termo utopia para se referir a algo impossível, a alguém que vive num sonho, ou alguém que fantasia muito a realidade, a gente atribui o termo utopia. E diz, fulano de tal é muito utópico, fulano de tal pensa em coisas impossíveis. Esse termo, esse conceito surge exatamente desse livro. Por quê? Porque a sociedade que Thomas More nos apresenta na obra A Utopia, ou Utopia,
é impossível de existir. Impossível porque as sociedades elas não se comportam dessa forma. Nós, enquanto seres humanos, somos naturalmente competitivos, sobrevivemos numa perspectiva de trabalho constante e o capitalismo, de certa forma, nos incutiu nessa necessidade de não parar de trabalhar nunca, de não parar de tentar melhorar nunca, porque teoricamente seria uma forma de acessar os bens, acessar o conforto, acessar uma, uma vida mais fluida, mais leve, na medida em que você se esforça mais. Então, Mori está, na verdade, ali com aquela obra fazendo uma crítica ferrenha a todos os ricos, a todas as pessoas que viviam de acumular bens, de acumular dinheiro, de se tornarem possuidores de coisas que, em sua grande maioria, nem utilizariam, mas que detêm toda essa riqueza como um mecanismo de se sobrepor ao restante da sociedade. Um restante de sociedade que vivia à míngua, que vivia sobre as piores condições de sobrevivência e dignidade. Então, sua obra é uma crítica ao contexto histórico e social presente na Inglaterra daquele contexto. Bom, como eu disse antes, a sociedade utópica é a imagem de uma vida política ideal. Imaginem, por exemplo, se vocês vivessem numa sociedade em que não existe abismo, não existem abismos sociais, não existem disparidades sociais, onde as pessoas todas têm acesso ao que há de melhor e de possível dentro da sociedade. Não sei se funcionaria. Aliás, sei, não funciona. Vamos adiante? Então, andiamo. Política e trabalho. Utopia. É uma sociedade composta de 54 cidades, todas elas com o mesmo formato e funcionamento. Não existe propriedade privada e todos os bens são comuns à coletividade da população. O governo de utopia é uma democracia representativa indireta. Os governantes são escolhidos entre os cidadãos letrados. Olha que coisa interessante. A cidade é composta de. A cidade não. O espaço de Utopia, né, é uma ilha, é composta de 54 cidades. Todas elas com o mesmo formato e funcionamento. Ou seja, não existe um lugar diferente do outro para que não exista essa necessidade de competir. Não existe propriedade privada e todos os bens são comuns à coletividade. Ou seja, todo mundo trabalha a mesma quantidade de horas, todo mundo recebe os mesmos benefícios por esse trabalho e não há a produção de excedentes. Produz-se apenas e exclusivamente o necessário para sobrevivência. Então, as pessoas moram em casas, elas trabalham uma determinada quantidade de horas por dia, 6 horas por dia, e quando ocorre de trabalharem mais e produzirem excedentes, esse trabalho, essa carga horária de 6 horas, ela é diminuída com o intuito de voltar à produção apenas do que é necessário para a sobrevivência daquela sociedade. Então perceba que não havia ali a necessidade do comércio, não havia ali a necessidade da produção para a venda ou para a compra dos indivíduos. Não, produzia-se apenas o que era necessário. A crença religiosa é livre, mas os que não acreditam em Deus são tolerados, mas proibidos de participar da vida política. É interessante que a Inglaterra está vivendo um cenário político e social delicado. Há uma resistência grande a, ao protestantismo. O próprio Thomas More
bem como seu amigo pessoal, o Erasmo de Roterdã. Aqui cabe um parêntese. O Erasmo de Roterdã é muito conhecido por sua obra O Elogio da Loucura, e ele escreveu esse Elogio da Loucura a caminho de Londres. É, enquanto ele viajava para Londres, ele escreve O Elogio da Loucura. Fecha parêntese. Bom, então eu estava passando por um cenário muito delicado, principalmente sob a perspectiva da crença. O catolicismo tinha perdido muito espaço, né? E o modelo de igreja cristão, e o protestantismo vinha crescendo de forma muito exponencial. E apesar de Thomas More ser um crítico da Igreja Católica, um crítico da Igreja Cristã, ele não aceita o protestantismo. Então, isso, de certa forma, aparece ali é, velado na obra, porque a crença é livre. Mas sujeitos que não acreditam em Deus, e quando ele põe não acredita em Deus, ele não necessariamente está falando em é, ateus. Ele está falando não acreditam no Deus cristão. São proibidos de participar da vida política, ou seja, vivem, mas não podem opinar no modelo da sociedade. Há também, em utopia, servos ou escravos que perderam sua liberdade por descumprirem regras obrigatórias. Existem regras muito claras e estabelecidas dentro da sociedade de utopia. E essas regras precisam ser respeitadas no entendimento dos líderes políticos como uma forma de manter a harmonia social, manter o bom funcionamento da sociedade. Nessa lógica, fica muito claro que quem não cumpre se torna servo ou escravo. E essas duas categorias normalmente se dedicarão a realizar os trabalhos considerados menos dignos ou mais pesados e que a sociedade livre não realiza. Não muda muito da sociedade que nós temos, com a diferença de que não recebem escancaradamente o nome de servos ou escravos, mas as chamadas profissões marginalizadas acabam também sendo condenadas, entre aspas, a realizar esse tipo de trabalho. Uma coisa que é muito interessante na obra é que, mesmo um crítico ferrenho da igreja, o Thomas More ele mantém um vínculo religioso muito forte, implícito em muitas das passagens da obra. Uma delas, por exemplo, quando ele usa o mandamento não matarás. Não há pena capital, não há pena de morte em Utopia. More acredita e deixa isso claro no livro que, ao estabelecer pena de morte, há um incentivo indireto ao criminoso que está furtando, que está roubando, a tentar matar uma provável testemunha que foi a vítima do seu furto, do seu roubo. Então, não existindo a pena de morte, já desencoraja o criminoso a tentar cometer homicídio contra a vítima. No entanto, como em outros lugares haviam pena capital, a pena de morte, Utopia aceita esses sujeitos como fugindo de suas cidades para trabalharem lá. Eles aceitam que pessoas que tenham sido condenadas em outras cidades sejam servos ou escravos dentro dessa lógica, dentro dessa sociedade. Tranquilo? Vamos adiante. Todos os habitantes trabalham 6 horas por dia, o que eu havia dito antes. Eles trabalham 6 horas por dia. E no caso de produzirem mais do que o necessário para a sobrevivência, o próprio governo, a própria gestão, diminui essa carga horária de trabalho com o intuito de normalizar essa produção. Não existe ócio. O que é o ócio, galera? Lembram? O ócio é ter tempo livre. Ter tempo livre para não fazer nada. Não o que a gente hoje chama de tempo livre. Não o tempo livre sentado na frente da televisão, assistindo a algum serviço de streaming ou com o celular. Não.
ter tempo livre para não fazer exclusivamente nada, para pensar, para devanear, para observar a realidade que nos cerca. Lá não havia esse tempo livre. Mas algumas pessoas elas eram retiradas do trabalho produtivo, ou seja, da lavoura, do trato com os animais, das construções, e eles se dedicavam exclusivamente aos estudos. Se dedicavam apenas a estudar e produziam, de certa forma, eh, o conhecimento necessário para essa sociedade. O que é interessante é que, sendo uma democracia indireta, os sujeitos que eram escolhidos para se candidatarem a esses cargos, eles eram retirados exatamente dos letrados, ou seja, das pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, das pessoas que tiveram o tempo disponibilizado para o estudo. Nada muito diferente da, da nossa sociedade, salvo algumas exceções. A produção de excedentes também era evitada. Por que a produção de excedentes era evitada? Porque, como a sociedade ela prezava pela igualdade, a produção de excedente poderia gerar, por exemplo, surgimento do comércio, e esse surgimento do comércio traria junto a ideia de acumulação. Então, alguns acumulariam mais do que outros, e isso geraria uma desigualdade social. E esse não era o interesse. Então, a produção de excedentes também era evitada. Bom, as habitações e as famílias. Lembra que eu disse lá no começo? Não havia propriedade privada. Logo, todas as casas eram iguais e habitadas pela mesma quantidade de pessoas. Essa casa era mantida pelo pai de família, até ele não aguentar trabalhar mais. E quando os filhos se casavam, normalmente permaneciam em casa. Quando a família atingia, de certa forma, um número muito grande que já tornava a vida nessa casa desconfortável, essas pessoas eram realocadas, eram colocadas em outras casas. Só que, como eu disse lá no começo, não haviam propriedades privadas e as casas não pertenciam às pessoas. As casas eram dentro do território de Utopia, estavam sob o cuidado do governo, não pertenciam também ao governo. E de 7 em 7 anos, os moradores se mudam, evitando o sentimento de posse e a noção de propriedade privada. Então, a cada 7 anos, as pessoas são deslocadas para outras residências iguais, para que não fiquem achando que a casa que moram pertence a eles. Não haviam roupas de lojas, não haviam lojas, não haviam comércios. É, logo, as vestes só se diferenciavam de que forma? Masculino e feminino, as roupas eram diferentes. E casados e solteiros, as roupas também eram diferentes. No entanto, quando eles terminavam de trabalhar, normalmente todos colocavam uma capa sobre essas roupas e acabavam ficando visivelmente ou visualmente todos iguais. Homens e mulheres eram obrigados ou são obrigados a se preservarem virgens até o matrimônio, que era previamente formado e arranjado. Interessante. E aqui o livro retrata uma prática extremamente rude. Por quê? Porque quando esse homem e essa mulher que se conservaram virgem para o casamento, pouco antes do casamento, eles tinham o direito de se verem nus. E se não gostassem um do outro, a partir dessa visão, esse casamento ele poderia ser cancelado. Interessante a justificativa para isso. Diziam, não se compra um cavalo às cegas. Ninguém compra um cavalo sem avaliá-lo como um todo. Logo, o casamento também não deveria ser feito, ser realizado dessa forma. As pessoas teriam pelo menos o direito de dizer: não, eu não quero. Tranquilo? Vamos adiante.
Bom, aqui é uma explanação sobre o pensamento de More em sua obra Utopia. O livro é curtinho, cento e poucas páginas, eu tenho, apesar de não ter lido ainda, mas tem uma visão geral de alguns comentaristas e alguns comentadores sobre a obra. Ele está na lista desse ano e vale muito a pena se for para ganhar argumentos para a produção de uma redação. Então vale muito a pena. Quem leu recentemente, a gente sentou para discutir um tempo, foi Cadu, no terceiro ano. Bom, agora vamos ao francês La Boétie e a vontade de servir. La Boétie era um sujeito que viveu relativamente pouco, viveu 32 anos, e aos 18 ele escreveu esse livro. O livro é de uma genialidade, de uma atualidade que o tornou a obra um clássico, atemporal. Etienne de la Boétie, então, diferente de Maquiavel, que pensou, por exemplo, conselhos ao governante, nesse caso, o governo absolutista, la Boétie foi, de certa forma, tocado pela necessidade de compreender, e depois, mais tarde, na sua obra, de explicar por que nós servimos de forma voluntária a tiranos, a governantes que não nos fazem bem nenhum. E ainda assim a gente os serve com a maior boa vontade de todas. Ele escreveu outras obras, outros poemas, outros textos, mas ele principalmente é lembrado, é saudado, é refletido a partir dessa pequena obra, a partir de o discurso sobre a servidão voluntária. O livro é pequenininho, são, acho que são um pouco mais de 80 páginas. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Ai, como eu disse, pequenininho mesmo. Então, a edição que eu tenho 57 páginas. Esse aqui. Etienne de la Boétie. Esse livro é interessantíssimo porque, primeiro, ele vai chamar governantes de tiranos. E ele vai usar alguns mecanismos para se proteger nessa abordagem. Que mecanismos são esses? Ele nunca fala de um governante atual. Ele sempre usa exemplos históricos, fala de outros tempos, de governos que já morreram, mas que de certa forma se alinham à maneira como os atuais governantes da França se comportavam e vinham retirando as liberdades individuais dos sujeitos. E ainda assim esses sujeitos estavam a servi-lo. E ele tentava compreender por que as pessoas servem a um governo que as tiraniza. Por que uma pessoa se submete a um governo que não faz absolutamente nada de benéfico para ela? E a obra se desenrola a partir dessa reflexão. Por quê? Ele vai perceber que os governantes, eles não são seres excepcionais. Eles não são seres, por exemplo, que têm mais braços do que os súditos. Não são seres que conseguem enxergar coisas que os súditos não enxergam. Não são seres que detêm uma força e habilidades extraordinárias diferentes de seus súditos. Então, por quê? Qual era a ideia, qual era o motivo pelo qual os súditos servem com tanta boa vontade, com tanta voluntariedade? E ele vai começar a refletir sobre essa relação entre quem dá as ordens, entre quem governa e quem é governado e recebe essas ordens.
Aí ele vai tentar explicar o motivo por que populações inteiras aceitam servir a um governante. Motivo de explicar tudo isso. E aí no livro, o discurso sobre a servidão voluntária, ele faz uma análise profunda de temas como liberdade e tirania. E aí a obra abre com uma questão decisiva. Como pode uma infinidade de pessoas ser tiranizada por uma só? Essa é uma questão que nos toca, porque historicamente nós tivemos governos que não se preocuparam com o nosso bem-estar, com o nosso lugar na sociedade. A gente pode pegar aí, ao longo dos séculos que nos formam enquanto país, governos os mais variados possíveis, mas que sempre atenderam às demandas e às necessidades de uma elite e uma sociedade em que a elite é uma minoria muito pouco numerosa. E, no entanto, esses governos governavam para esses sujeitos. Enquanto o povo, enquanto a maioria da população era subjugada, é subjugada, é, é ferida em sua dignidade, é roubada em seus direitos e seus acessos, e, no entanto, a gente continua lá a servir esses líderes, a servir esses tiranos, sem questioná-los. E se trouxéssemos para o contexto do Brasil do século XXI, ele diria: por quê? Apesar de diversas leis, apesar de diversos decretos, apesar de diversas formas de gerir, de governar, dos diversos líderes políticos, dos diversos tiranos, a gente não se rebela. Por que a gente aceita sem questionar? Porque a gente simplesmente não entende, ou pelo menos não faz valer esse entendimento de que a força desses tiranos está alicerçada na nossa servidão voluntária, no nosso desejo de nos colocarmos à disposição desses sujeitos. Percebe como a obra de Etienne ela não cabe num tempo? Ela pode ser pensada de forma atemporal, porque as sociedades se relacionam dessa forma até hoje. As pessoas que são submetidas, as pessoas que são subjugadas, continuam sem reagir, continuam sem se posicionarem. E aí ele dá seguimento à abordagem. Vou fechar aqui para a gente continuar. Os súditos, portanto, não servem ao tirano por causa de sua força física, nem pelo terror trazido pelas armas do governante. A servidão voluntária das pessoas, diz Laboessi, é o que multiplica a força do tirano e lhe dá o poder de oprimir e realizar todo tipo de crueldade. Existe um filme, vocês provavelmente assistiram há alguns anos atrás no Sorvete Filosófico, chamado V de Vingança, e há uma frase, das diversas frases emblemáticas lá, há uma frase que diz que não é um governo que tem que temer o povo. Desculpa, não é um povo que tem que temer o seu governo. É o governo que tem que temer o seu povo. Por quê? Porque teoricamente é o povo que põe esse governo lá. Então deveria ser ele, com seu direito de cidadão, cobrar as ações necessárias desse governo e retirá-lo do poder caso ele não atendesse a essas demandas, a essas necessidades populares. No entanto, Laboessi vai nos apontar que as pessoas não apenas não retiram esse poder, não retiram esse governante do poder, como se conformam e naturalizam essa crueldade, essa modalidade de governo que subjuga esses sujeitos. A força que o tirano possui é fornecida pelos próprios súditos que o servem. Cabe aqui uma outra expressão bem cotidiana para a gente. Quem cala, consente. Ou seja, na medida em que eu silencio, na medida em que eu não me posiciono, na medida em que
eu não questiono, eu legitimo esse tipo de ação. E você segue pela obra se perguntando em que momento Etienne vai nos esclarecer do por que servimos, por que nos colocamos à disposição desses governantes, nos colocamos a serviço desses governantes. E aí vem a concepção da ideia da a vontade de servir. A servidão voluntária ou a vontade de servir não vem de nossa natureza, pois até os animais são contrários à servidão. Vejam que coisa interessante. Você poderia pensar inicialmente, antes de ler a obra ou no início da obra, que enquanto seres humanos nós somos colocados em uma situação de servidão e isso faz parte de quem somos. Não. Etienne não vai concordar com isso porque ele vai dizer que não faz parte da natureza humana nem da natureza de qualquer animal servir. Os animais ditos irracionais, eles se recusam a servir. Eles só passam a servir quando são condicionados a servirem. Cabe, por exemplo, um cavalo. O cavalo, ele precisa ser a gente usava um termo lá na região de amansado, de ser domesticado, de permitir que montem nele. Ele passava por um treinamento prévio em que ele era subjugado pela força, pelo treinamento, para aceitar ser montado. Antes disso, ele se rebelava completamente. Nós, de certa forma, deveríamos, pelo menos, tentar nos rebelarmos, mas nem assim o fazemos. A gente aceita. E, na maioria das vezes, aceita dentro de uma normalidade que é pouco comum para sujeitos que pensam, para a nossa espécie, que é uma espécie racional. Mas Etienne nos traz um ponto crucial para que a gente entenda isso. A gente segue, a gente serve voluntariamente por conta exclusiva do hábito, do costume de servir. Somos educados dentro dessa lógica de normalizar as coisas e achar que não tem jeito. A gente já está aqui, então tá, vamos servir. Vamos continuar a aceitar a forma como a política nos chega e continuamos assim. É esse o argumento de Etienne de La Boétie. É esse o argumento que vai apontar o porquê a gente serve de forma voluntária. E aí cabe algumas passagens que ele nos põe a pensar. Tomando como exemplo a guerra, ele explica que o povo derrotado é levado contra a sua vontade a servir o algoz. Mas aqueles que nasceram sob essa dominação se acostumaram à condição, ignorando que é melhor viver livre que sob o jugo da tirania. Ou seja, ele está dizendo: olha, quem foi derrotado num conflito e se tornou escravo de quem venceu, dos vencedores, não teve a opção de escolher não servir. Eles foram obrigados pelas circunstâncias a servirem. Até aí é aceitável porque estão servindo sem a opção de não servir. Não podem se rebelar. Se rebelarem, serão mortos. Em algumas situações, optam até pela morte, como foi, por exemplo, o caso dos diversos africanos escravizados e trazidos para o Brasil. E o suicídio era uma forma de resistência. Mas, na maioria das vezes, impossibilitados de se libertarem, as pessoas aceitam esse julgo. O problema é que os que nascem depois, já inseridos nesse contexto, nesse julgo, eles se habituam a isso e não provocam ou não questionam por que não ser diferente disso. E aí não importa se a gente está dentro de um governo hereditário como uma monarquia ou dentro de uma república democrática, com cargos eletivos. A postura acaba sendo a mesma. A postura e a conduta acaba sendo a mesma.
O que é interessantíssimo é que Etienne vai dizer que esse governante, esse tirano, ele não tiraniza sozinho. Porque vocês poderiam estar pensando, caramba, mas é só um líder político, é só um rei, é só um imperador, é só um primeiro-ministro, é só um presidente, é só um governador, é só um prefeito. Não, ele não tiraniza sozinho. Há na concepção de Etienne uma estrutura que permite essa tirania. Etienne vai nos apresentar a seguinte concepção: de acordo com Etienne, o tirano subjuga os súditos por meio de outros. O séquito, ou seja, os seguidores imediatos do tirano, é composto, o séquito é composto de 5 ou 6 pessoas que o auxiliam, protegem e multiplicam sua crueldade. Por sua vez, essas pessoas tiranizam outras 600, desculpem, e por sua vez subjugam outras 6.000, formando uma verdadeira rede de dominação e medo que multiplica e perpetua a força do tirano, de maneira que ele fica protegido por pessoas que deveria temer. Vocês devem estar parando e pensando, não, Theo, como assim as pessoas são tiranizadas, mas elas aceitam também tiranizar? Caramba, parem e reflitam na sociedade da qual vocês fazem parte. Lembrem do histórico social do país. Olha isso, e aí eu explico com alguns exemplos para vocês pensarem melhor. A dominação está baseada na rede de cumplicidade de que súditos participam. Todos são servos voluntários, mas também pequenos tiranos. As posses se esquecem, desculpa, as pessoas se esquecem de onde vem a verdadeira força que sustenta o tirano. Vamos lá. Se a gente pensar sobre esse ponto de vista, quando Etienne nos coloca a ideia de que, para além do tirano central, que é o governante, existe uma rede de outros tiranos. Quem são esses outros tiranos? São, de certa forma, os sujeitos que fazem parte da administração. São os sujeitos que gozam de privilégios maiores do que a maioria da população. E esses, em seus espaços, acabam reproduzindo desculpe, essa tirania. Pegar dois eventos recentes para a gente pensar. Policial militar, truculento, violento, que usa de uma força excessiva nas comunidades, que em alguns estados realizam verdadeiras carnificinas contra a população pobre. Adentra um condomínio de luxo na região de Belo Horizonte e é humilhado, ameaçado, xingado, e uma das falas presentes na, no vídeo em questão, que foi registrado em vídeo, é: saia da minha calçada, você é um lixo. Isso aqui é Alphaville. Então, perceba, há extrapolar uma tirania amparada em quê? E o algoz, no caso, o cara que ofende, ele diz: você ganha R$ 1.000 por mês, eu ganho R$ 300.000 por mês. Isso aqui não é a comunidade que você é macho lá na comunidade. Aqui não. E aí usa, óbvio, de alguns palavrões para humilhar o policial. Esse permanece a maior parte do tempo parado embaixo, na rua, sem avançar contra o sujeito, sem realizar o que ele foi fazer lá, que foi a condução desse sujeito à delegacia. Por que ele não avançou? Por que ele não tomou a atitude que ele toma nas comunidades? Porque há ali uma tirania legitimada pelo poder. Pelo poder de, por exemplo, quem ganha R$ 300.000 por mês numa sociedade que paga 1.000 de salário mínimo.
Um outro exemplo, esse mais recente ainda, do desembargador do interior de São Paulo, que é abordado por um guarda municipal que o orienta a colocar a máscara em função da pandemia, chama o sujeito de analfabeto e liga diretamente para o secretário de segurança do município para reclamar. Eu sou desembargador. Sim, como desembargador deveria ser um defensor voraz da lei. No entanto, utiliza sua posição social para burlar essa lei. Então percebam que quando Etienne fala dessa burocracia não, desculpa, dessa rede de outros pequenos tiranos, ele está falando que a tirania ela não ocorre só nas esferas do poder instituído, do governo e do governante. Ela também acontece no nosso dia a dia. E é exatamente por, de certa forma, agir com tirania em outros contextos sociais que a gente acaba se habituando a esse modelo. Acaba cotidianizando isso. Porque o sujeito que é um gerente de uma loja e que recebe uma reclamação extremamente rigorosa, dura, por parte do seu chefe, na primeira oportunidade que tiver, vai descontar essa tirania, essa agressividade, essa brutalidade no faxineiro, no responsável ou na responsável pelos serviços gerais. Por quê? Porque estão abaixo dele na hierarquia. Ah, esses exemplos permeiam as relações sociais em todos os setores, infelizmente. E por isso ela se reproduz como costume, porque a sensação de poder de quem humilha o outro acaba se reproduzindo como um costume comum dentro das sociedades. Por isso a gente acaba aceitando e legitimando a tirania do governante, mesmo quando ele governa para poucos, mesmo quando ele governa para escolhidos e privilegiados. Tranquilo? E aí, seguindo ainda a obra de Etienne, Etienne faz uma defesa muito grande da amizade. Eu vou apresentar para você todo esse slide e em seguida eu explico para a gente finalizar. Esse é o último slide. A amizade. O tirano não tem amigos, mas cúmplices. A amizade é um sentimento que se compartilha entre iguais. Não há igualdade entre o tirano e os súditos. Há uma hierarquia, óbvio. Também não há amizade sob a dominação e o medo. Por quê? Porque se a amizade é uma troca de iguais, se existe dominação, já não são iguais. Se existe medo, as relações também não são iguais. Abre aspas. Etienne cita na página 35 e 36. Não pode haver amizade onde está a crueldade, onde está a injustiça. E entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração, não uma companhia. Eles não se entreamam, mas se entretemem. Não são amigos, mas cúmplices. De certa forma, o elogio que Laboessi faz à amizade se harmoniza com a própria filosofia, que é a amizade e o amor à sabedoria. Por que Etienne louva com tanta força essa ideia de amizade? Porque na ideia mais pura, na ideia mais verdadeira de amizade, há a concepção da igualdade. E quando ele condena a tirania, ele condena porque não há igualdade. Há uma hierarquia muito clara, muito bem estabelecida. E essa, na visão de Etienne, deveria ser combatida, deveria ser negada. Etienne foi muito amigo, muito próximo de Michel de Montaigne, o autor do livro Ensaios, o homem que criou essa vertente literária que hoje a gente chama de ensaios. Em um de seus textos, logo após a morte de Etienne, Michel de Montaigne era mais jovem que Etienne, acho que 2 anos, salvo engano.
Ele escreveu uma carta para o pai, Michel de Montaigne escreveu uma carta para o pai, e esse texto está disponível em uma de suas obras. E ele diz assim: aos 32 anos, 9 meses e 17 dias, apagou-se sua luz e me encheu de tristeza. E minha vida se encheu de tristeza, alguma coisa desse tipo. Foi também para Etienne que Michel de Montaigne escreveu uma das frases mais belas, que depois foi adaptada por Chico Buarque para uma música, mas que está presente na história da literatura como uma das frases mais incríveis. Talvez seja incrível pela simplicidade dela, que Michel de Montaigne disse: se algum dia me perguntarem por que eu o amo tanto, é, direi porque era ele e porque sou eu, e porque era eu. Ou seja, basta que a pessoa seja quem ela é, basta que eu seja quem eu sou, basta que ela seja ela com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, e que eu respeite imensamente as qualidades, e que apesar de condenar os defeitos, ainda assim eu os aceito. Não como quem concorda com eles, mas quem entende que o ser humano não é perfeito. Michel de Montaigne teve em Etienne um grande amigo, Etienne que foi casado com a ex-mulher de um irmão de Michel, e viveram uma amizade muito próxima, muito forte, muito leal. E o discurso sobre a amizade presente na obra é uma manifestação clara desse respeito e dessa consideração que Etienne dedicava à ideia de amizade. Eu convido vocês a lerem a obra, vale muito a pena. Essa eu li 2 vezes, está agora na fila, vai ser relida novamente. E no mais é isso. A gente se encontra em breve. Eu vou gravar os vídeos com as respostas das questões e coloco lá na sala de aula para vocês acompanharem. Valeu? Então vou ficando por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.